Quando falamos em abrir o coração para o agir de Deus, não estamos falando de algo mágico ou distante da nossa realidade. É como quando você abre a porta de casa para um amigo que bate, você permite que ele entre, converse com você e até ajude a arrumar algo que está bagunçado. Com Deus é assim também. Ele não força a entrada, mas espera que a gente o convide para agir em nossas vidas. Imagine uma pessoa que está com um problema no trabalho. Ela reza, pede ajuda a Deus, mas continua agindo do mesmo jeito, reclamando, desanimada, sem buscar mudanças. É como se ela batesse na porta de Deus, mas não abrisse quando ele responde. Abrir o coração é confiar que Deus pode mudar a situação e nos dar força para agir diferente. Talvez ele não mude o chefe difícil, mas pode nos dar paciência e sabedoria para lidar com ele. Ou então pode abrir portas que a gente nem imaginava, como um novo emprego ou uma amizade que vai nos ajudar. Outro exemplo é quando a gente erra e fica preso na culpa. Muitas pessoas oram pedindo perdão, mas não conseguem se perdoar. É como se dissessem, Deus me perdoa, mas fecharam o coração para receber esse perdão. Abrir o coração é acreditar que Deus realmente nos ama, mesmo com nossos defeitos, e deixar que Ele nos livre desse peso. Não é só falar eu confio em você, mas viver como se isso fosse verdade, sem ficar revirando o passado ou achando que não merece coisa boa. Também tem a questão das bênçãos que a gente pede. Às vezes a gente ora por algo, um relacionamento, uma cura, uma vitória, mas não está disposto a fazer a nossa parte. É como um agricultor que pede chuva, mas não prepara a terra para plantar. Deus age, mas Ele também nos convida a agir com Ele. Se você pede por um casamento restaurado, abre o coração para ouvir como pode amar melhor o seu cônjuge. Se pede por saúde, cuida do corpo e segue as orientações médicas. Deus não é um gênio da lâmpada, Ele é um pai que quer nos ensinar a viver melhor. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que Deus não muda só as circunstâncias, Ele muda nós. Às vezes a resposta para a nossa oração não é o problema sumindo, mas a gente se tornando mais forte, mais paciente, mais cheio de fé. É como um muscle, se você quer ficá-lo mais forte, precisa treinar. Com Deus é igual, abrir o coração é se deixar moldar por Ele, mesmo quando dói um pouco ou quando a gente não entende o processo. E como a gente faz isso no dia a dia? Com coisas simples. Ouvir mais, em vez de só falar com Deus na oração, ficar quieto para escutar. Pode ser numa música, num conselho de um irmão na fé ou até numa ideia que vem do nada. Obedecer nas pequenas coisas. Se você sente que deve pedir desculpas, pedir. Se sente que deve ajudar alguém, ajudar. Deus age nos detalhes. Confiar mesmo sem ver. Como quando você planta uma semente e acredita que vai nascer, mesmo sem enxergar a planta ainda. Com Deus, às vezes a gente não vê a resposta na hora, mas continua firme. O segredo é não complicar. Deus não exige que a gente seja perfeito para agir em nós. Ele só quer que a gente esteja aberto, como uma criança que confia no Pai. Quando a gente faz isso, a vida fica mais leve, os problemas perdem o poder e a gente começa a ver Deus agindo de jeitos que nem imaginava. Não é questão de força ou mérito, é questão de coração aberto. Às vezes a gente acha que abrir o coração para Deus é algo grandioso, como se fosse preciso ter uma revelação forte ou uma mudança radical de uma hora para outra. Mas não é bem assim. É mais como regar uma plantinha todos os dias, são os pequenos gestos de atenção que fazem a diferença. Pense numa torneira enferrujada que há anos não é aberta. Quando você tenta girar o registro pela primeira vez, ela resiste e rende, parece que não vai ceder. Mas se você insiste com calma, aos poucos, ela começa a soltar. Com o coração é igual. Se a gente passa anos fechado, desconfiado ou ocupadíssimo, de repente parece que não tem jeito. Mas quando a gente começa a soltar as rédeas, mesmo que devagar, as coisas começam a fluir. Um exemplo prático: imagine que você está com raiva de alguém. Fica remoendo, justificando o seu sentimento, achando que tem todo o direito de ficar assim. Aí, no momento de quietude, vem aquele pensamento: e se você perdoar? É Deus falando, mas a gente às vezes ignora, porque perdoar parece fraqueza. Só que quando a gente obedece, mesmo sem vontade, é como se abríssemos uma janela no coração. O ar entra, a poeira sai, e a gente percebe que a raiva só estava nos envenenando. Outra situação: você está com medo de tomar uma decisão. Trocar de emprego, se mudar, investir num sonho. Fica paralisado, pensando em todos os riscos. Aí, de repente, alguém que nem sabe da sua dúvida fala exatamente o que você precisava ouvir. Ou você lê um versículo que parece escrito para você. Isso não é coincidência. É Deus agindo, mas Ele precisa que a gente esteja atento para não perder a mensagem. Muitas pessoas reclamam que Deus não fala com elas, mas será que a gente está mesmo ouvindo?
Às vezes, a resposta está no silêncio que a gente evita, na oração que a gente faz correndo, no irmão da igreja que a gente ignora porque não tem tempo. Deus não costuma gritar, ele sussurra. E sussurros a gente só ouve quando faz silêncio. Também tem a questão da pressa. A gente quer tudo para ontem, o milagre, a resposta à mudança. Mas Deus age no tempo dele, não no nosso. É como esperar um pôr do sol. Você não pode apressar o sol, mas pode escolher parar para apreciar a beleza enquanto ele desce. Com Deus é assim. Enquanto a gente espera, ele já está trabalhando, mesmo que a gente não veja. E quando a gente erra? Porque vai errar. Todo mundo erra. Aí vem a culpa, a vergonha e a gente pensa, agora Deus não vai mais querer me usar. Mas é justamente nessas horas que ele mostra que o seu amor não depende do nosso desempenho. Um pai não para de amar o filho porque ele tropeçou. Deus também não. O que ele quer é que a gente levante, aprenda e continue andando de mão dada com ele. Abrir o coração não é sobre ser um super cristão, é sobre ser real. É admitir que a gente não tem todas as respostas, que às vezes a fé oscila, mas mesmo assim escolher confiar. É como quando você está aprendendo a nadar. No começo, você se agarra em tudo com medo de afundar. Mas quando solta e deixa a água te sustentar, percebe que não precisa de tanto esforço assim. Deus não está esperando que a gente tenha tudo resolvido para agir. Ele age justamente nas nossas falhas, nos nossos vazios. O que ele pede é disposição. Aqui estou, usa-me como quiser. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito. Só precisa ser sincero. E quando a gente faz isso, algo incrível acontece. A vida ganha um sabor diferente. As mesmas coisas, o trabalho, os relacionamentos, os desafios, passam a ter um significado maior. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a gente sabe que não está sozinho. Deus não promete tirar todos os problemas, mas promete estar com a gente neles. E isso faz toda a diferença. Então, se hoje você sente que seu coração está pesado, fechado ou até mesmo vazio, comece com um passo pequeno. Respire fundo. Fale com Deus como fala com um amigo e diga: aqui estou. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Não precisa ser mais complicado do que isso. O resto, Ele cuida. Às vezes a gente acha que abrir o coração para Deus é como assinar um contrato cheio de cláusulas. Se eu fizer isso, Ele tem que me dar aquilo. Mas não é assim. Deus não é uma máquina de troco onde a gente coloca moedas de boas ações e espera o prêmio cair. Ele é como um pai que vê o filho dando os primeiros passos, mesmo que tropeçando, mesmo que devagar, ele se alegra com a tentativa. Pense numa criança aprendendo a andar de bicicleta. No começo ela segura com força no guidão, os pés tremem, e o medo de cair é grande. Mas quando finalmente solta as mãos do pai e sente o vento no rosto, a sensação é de liberdade. Com Deus é parelho. No início a gente tem medo de soltar o controle, de confiar que Ele sabe o que está fazendo. Mas quando a gente deixa, descobre que a vida flui melhor do que a gente imaginava. E olha, não é que os problemas desaparecem. A bicicleta ainda pode ter um pneu furado, a criança ainda pode cair. Mas agora ela sabe que tem alguém ali para ajudar a levantar. Assim é com a gente. O chefe continua chato, a conta continua apertada, o corpo continua doendo. Mas a diferença é que a gente não carrega tudo sozinho. Tem alguém que segura a gente quando a gente não aguenta mais. Outra coisa que a gente confunde, achar que abrir o coração para Deus é só para os espirituais, aqueles que sabem rezar bonito ou que entendem a Bíblia de cabo a rabo. Nada disso. Deus não olha para o nosso currículo religioso. Ele olha para o coração. Já viu um cachorro de rua quando encontra alguém que lhe dá comida? Ele não sabe falar, não tem diploma, mas ele confia. Ele abana o rabo, se aproxima e deixa a pessoa fazer carinho. Deus quer isso da gente, a confiança simples de quem sabe que vai ser acolhido. Claro que vai ter dias que a fé parece uma vela apagando no vento. A gente ora, mas parece que Deus não responde. A gente tenta fazer o certo, mas tudo dá errado. Nessas horas, é fácil pensar: para que abrir o coração se não adianta nada? Mas é justamente nesses momentos que a gente descobre o que é fé de verdade. Não é a certeza de que tudo vai dar certo, mas a certeza de que mesmo quando tudo dá errado, a gente não está sozinho. Imagine um agricultor plantando sementes. Ele não fica cavando a terra toda hora para ver se a planta já nasceu. Ele confia que no tempo certo, a chuva vai cair, o sol vai brilhar, e a colheita vai vir. Com Deus é assim, a gente faz a nossa parte, que é abrir o coração, e confia que Ele faz a dele no tempo dele. Às vezes a resposta demora, às vezes vem de um jeito que a gente não esperava, mas vem. E quando a gente menos espera, olha para trás e vê: uau, foi Deus o tempo todo. Aquela pessoa que apareceu na hora certa, aquela força que não vinha da gente, aquela paz no meio da tempestade.
coisas que não têm explicação, a não ser, só pode ser Ele. Então, se você está lendo isso hoje e pensa, mas eu já tentei e não senti nada, saiba que Deus não é um sentimento. Ele é real, mesmo quando a gente não o sente. O sol não para de existir porque está nublado. A água não para de matar a sede porque a gente não está com sede agora. Deus está aí, esperando a gente dar mais um passo, mesmo que seja um passinho de cada vez. E se você acha que já errou demais, que já fez coisas que Deus nunca ia perdoar, escute isso: Deus não é como a gente. A gente guarda rancor, Deus dá segunda chance. A gente lembra das falhas, Deus apaga. A gente condena, Deus abraça. Não é à toa que a Bíblia diz que Ele joga nossos pecados nas profundezas do mar, Miqueias 7:19. Não é para ficar boiando não, é para afundar e sumir. Então, hoje faça isso, pare por um minuto. Feche os olhos. Respire. E fale com Deus como você é com suas dúvidas, suas raivas, seus medos, suas alegrias. Não precisa enfeitar. Não precisa ter certeza. Só precisa ser você. Porque quando a gente abre o coração, mesmo que seja só uma frestinha, Deus entra. E onde Ele entra, a vida muda. Não de uma vez, não do jeito que a gente imaginava, mas muda. Para melhor. Sempre. E tem gente que pensa, mas como eu vou saber que Deus está agindo na minha vida? Olha, não é complicado. Às vezes a gente espera um sinal de fogo no céu ou uma voz trovejando, mas Deus geralmente fala no silencioso, no cotidiano. É naquele momento que você tá tão cansado que quase desiste, mas de repente vem uma força que você não sabia que tinha. É quando você tá cheio de ódio por alguém, mas do nada sente um desejo de perdoar. É quando você acorda com uma paz que não faz sentido, porque ontem você tava em pedaços. Vou te dar um exemplo bem simples. Imagine uma planta. Se você não regar, ela murcha. Se você regar só quando lembra, ela sobrevive, mas não cresce. Mas se você cuida direitinho, água, sol, poda quando precisa, ela floresce. Com a gente é assim também. Abrir o coração para Deus não é só um momento de oração ou um domingo na igreja. É todo dia. É quando você escolhe ser grato em vez de reclamar. É quando você para ajudar alguém mesmo estando com pressa. É quando você admite, não dou conta sozinho. E não é que a vida vai ficar perfeita. Os problemas não vão sumir como mágica. Mas a diferença é que você não tá mais sozinho neles. Já viu aquelas cenas de filme em que o personagem tá afundando no mar sem forças, e de repente uma mão o puxa para cima? Pois é, Deus é essa mão. Às vezes Ele não tira a tempestade, mas Ele segura a sua mão enquanto você passa por ela. Tem outra coisa importante: Deus não força a porta. Ele bate e espera. Se você não abrir, Ele não arromba. Por isso que tem gente que reclama: Deus não me ouve. Mas será que a gente tá realmente ouvindo Ele? Às vezes a gente tá tão cheio de nossas próprias ideias, de nossas queixas, que não sobra espaço para escutar. É como ligar pro amigo e só falar, falar, falar sem deixar ele dizer nada. A oração não é só pedir, é também calar e ouvir. E quando a gente abre espaço, as surpresas vêm. Pode ser uma palavra que alguém fala sem saber que você precisava ouvir. Pode ser uma música que toca no rádio na hora certa. Pode ser uma lembrança que vem do nada e te faz sorrir. Deus usa as coisas mais simples para mostrar que Ele está ali. O segredo é estar atento. Então, se você está lendo isso hoje e sente que está difícil demais, que a fé está fraca, que não aguenta mais, faz o seguinte: para, respira e fala para Deus, mesmo que seja só: eu não sei se tu existe, mas se existir, me ajuda. Isso já é abrir o coração. E acredite, Ele ouve. Porque Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você seja sincero. O resto, Ele faz. Às vezes a gente acha que precisa ter tudo resolvido para buscar a Deus, que tem que estar com a vida certa, a cabeça no lugar, as emoções controladas. Mas não é assim. Deus não olha pra gente e fala: volta quando você estiver melhor. Ele olha e diz: vem como você está. Pensa num pai ou numa mãe quando o filho pequeno cai e machuca o joelho. Eles não falam: primeiro para de chorar, se acalma, aí eu te ajudo. Não. Eles abrem os braços e deixam a criança vir do jeito que tá, chorando, suja, com medo. Com Deus é igual. Ele não exige que a gente chegue bonitinho, arrumadinho. Ele quer a gente de verdade. Tem gente que acha que orar é só para quem sabe rezar bonito ou tem um vocabulário cheio de palavras difíceis. Mas oração não é prova de português. É conversa de coração. Pode ser no ônibus, no banho, na hora de lavar a louça. Pode ser um suspiro, um ai meu Deus, socorre, ou até um silêncio quando as palavras não saem. Deus entende tudo. E olha só, quando a gente abre o coração, as coisas começam a mudar. Não que os problemas desapareçam como mágica,
mas a gente passa a enxergar diferente. Aquela conta que não fecha, aquele relacionamento quebrado, aquela dor que não passa, tudo isso ainda está lá, mas agora a gente não tá sozinho para carregar. Vou te contar uma história que já vi acontecer. Uma mulher estava desempregada, com 2 filhos pequenos e a geladeira quase vazia. Ela orou não com palavras bonitas, mas com lágrimas. Deus, eu não sei o que fazer. Se tu existe, me mostra um jeito. No dia seguinte, uma vizinha que ela mal conhecia bateu na porta com sacolas de comida. Coincidência? Pode ser, mas para ela foi Deus respondendo no detalhe que ela mais precisava. Isso não quer dizer que Deus é um gênio da lâmpada para realizar todos os nossos desejos. Às vezes a resposta é um não ou um espere. Mas mesmo assim, Ele está ali, como um pai que segura a mão do filho para atravessar a rua, mesmo que o menino queira correr sozinho. Então, se você está com medo de abrir o coração porque acha que Deus vai te julgar, pode parar com isso. Ele já sabe tudo de você, suas falhas, seus medos, suas vergonhas, e mesmo assim te ama. O que Ele quer é que você confie nele, não porque Ele precisa da sua confiança, mas porque você precisa desse alívio. Começa hoje. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser assim: Deus, eu não tô bem. Não tô entendendo nada. Mas se tu quiser, entra na minha vida. E depois é só deixar Ele agir. Não força, não inventa, não acha que tem que fazer tudo sozinho. Deixa Deus ser Deus na sua história. Porque no fim das contas, abrir o coração não é sobre ter todas as respostas. É sobre dar espaço para aquele que tem. E quando a gente faz isso, a vida, mesmo com suas dificuldades, ganha um sabor diferente. Um sabor de paz, de esperança, de que no meio da bagunça tem alguém que está no controle. E aí, você pode estar pensando, mas como eu sei que Deus está mesmo agindo? Às vezes parece que nada muda. Aí é que está o detalhe: Deus não costuma trabalhar do jeito que a gente espera. Às vezes a gente quer um milagre de cinema, tudo resolvido em 5 minutos, com efeito especial e trilha sonora. Mas Deus age mais como um jardineiro. Planta a semente, rega devagar, e vai cuidando até a coisa brotar. Vamos pegar um exemplo bem simples. Imagine que você está com um problema no trabalho. Você ora, pede ajuda, mas no dia seguinte o chefe continua chato, o salário continua apertado, e nada parece mudar. Aí vem a dúvida: será que Deus ouviu? Mas e se em vez de mudar o chefe, Deus te der paciência para lidar com ele? Ou se em vez de aumentar seu salário, Ele te mostrar como gastar menos e ainda assim ser feliz? Às vezes a ação de Deus vem disfarçada de sabedoria, de calma, de uma palavra amiga que chega na hora certa. Outra coisa, abrir o coração não é um ato único como assinar um contrato. É um hábito. Todo dia a gente tem que escolher confiar de novo. É como quando você aprende a andar de bicicleta. No começo você cai, fica com medo, mas com o tempo vai pegando o jeito. Com Deus é assim também. Tem dia que a fé vem fácil, tem dia que parece que tudo desaba. Mas o segredo é continuar pedindo: Deus, me ajuda a confiar em Ti hoje, mesmo que eu não esteja sentindo nada. E olha, não adianta fingir que tá tudo bem quando não tá. Deus não quer teatro. Se você tá com raiva, fala pra Ele. Se tá desanimado, desabafa. A Bíblia tá cheia de gente que fez isso. Davi reclamou nos Salmos, Jeremias chorou, até Jesus na cruz perguntou: por que me abandonaste? Deus não se assusta com suas emoções. Ele só quer que você seja sincero. Às vezes a gente acha que abrir o coração é só para receber coisas boas. Mas tem hora que Deus mexe onde dói para curar. Como um médico que precisa limpar um ferimento. No começo arde, mas é para sarar. Pode ser que Deus toque em uma mágoa antiga, em um ressentimento, em um orgulho que você nem sabia que tinha. Não é para te machucar, é para te libertar. E quando a gente deixa Deus agir assim, sem resistir, uma coisa engraçada acontece. A gente começa a enxergar Ele em lugares que antes não via. Na risada de uma criança, no abraço de um amigo, naquela música que toca no rádio bem na hora que você precisava ouvir. Deus não está só no templo ou na hora da oração. Ele está no meio da sua rotina, esperando você perceber. Claro que vai ter dia que a fé vai balançar. Dia que você vai olhar para trás e pensar: será que valeu a pena? Mas aí é que moram as melhores histórias. Porque quando a gente olha para trás depois de um tempo, a gente vê que mesmo nos momentos que pareciam sem saída, Deus estava lá, segurando a gente pela mão. Não necessariamente tirando o problema do caminho, mas dando força para a gente passar por ele. Então, se você está lendo isso hoje e sentindo que está difícil demais, lembra, abrir o coração não é sobre ter certeza de tudo. É sobre dar um passo de cada vez, mesmo quando o caminho não está claro. Deus não exige que você seja perfeito. Ele só quer que você seja sincero.
E quando a gente faz isso, a vida, com todas as suas imperfeições, ganha um significado novo. Porque a gente descobre que não tá sozinho. E isso, meu amigo, muda tudo.